desde quando eu iniciei, 1988, para cá, naquela época o prefeito vinha a Curitiba com dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso, não tinha nem cheque, nem cartão, nem nada, não existia. Muitos levantavam verba, ia no banco aqui e levava o pacote. Eu me lembro de uma história de um prefeito que capotou o jipe, caiu na água e foi embora o dinheiro que ia levar para fazer uma escola na cidade. A estrutura da época era outra, mas não tinha controle nenhum. E nós fomos trazendo controle. Fomos trazendo controle. Elimina tudo? Não. A nova lei licitatória, por exemplo, ela exige agora controle. Ela fala 80 e poucas vezes da palavra controle. É a solução. Gente, vamos voltar para o nosso país, Brasil. Governo Central, União Federal. Entes federativos, Distrito Federal, onde tem a sede. 26 estados. 5.568 municípios. São os entes federativos. União, Distrito Federal, estados e municípios. É a distribuição não só territorial, mas de autonomia de governo. Dentro desses 4 entes federativos, nós temos 3 poderes. E eu disse anteriormente que antes de 1889, proclamação da República, nós tínhamos um 4º poder, que era o poder moderador. O poder moderador era o poder do rei. O rei dava a última palavra. Lembra a história de palavra de rei? A última palavra é do rei. Mais ou menos isso. Você olhar, procura no Google a Constituição do Brasil de 1824. Tivemos a independência em 1822, 1824 já ganhamos uma Constituição brasileira, mas ainda monarquista. Era uma Constituição que você vai encontrar nela lá dizendo, por exemplo, que a religião oficial no Brasil era a Igreja Católica. Depois disso, fomos avançando para o tal do Estado laico, separar Estado é uma coisa, Igreja é outra coisa. 1889, proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca assume. 2 anos depois, nasce a 2ª Constituição do Brasil, mas a primeira Constituição da República, que foi 1891, surgiu a primeira Constituição dizendo que nós éramos Estados Unidos do Brasil. Procura no Google, Constituição 1891, nós somos Estados Unidos do Brasil. E aí a gente depois foi mudando para a República Federativa, que eu já expliquei aqui. Bom, esses entes federativos todos hoje, eles são interligados, têm autonomia relativa, é como uma família mesmo, ou como uma empresa. Tem hierarquia, tem coisas que só o dono resolve, tem assunto que você resolve, tem coisas que um grupo resolve, tem outras coisas que o outro grupo resolve, e assim nós somos nos auto-organizando. Indo lá para o município, que é onde vocês atuam, o município só tem 2 poderes, viu? Esses 4 entes federativos, nós temos então os 3 poderes, mas a Constituição disse que o ente federativo município, 5.568, ele só tem a sede de 2 poderes, do executivo e do legislativo. O poder judiciário, ele começa com a sua sede, a sua atuação, a partir dos estados. 26 estados, Distrito Federal, cada um deles tem um poder judiciário. Nós temos os 3 poderes, mas o município é uma figura de desmembramento que só tem a sede dos 2 poderes. Executivo, a sede nós chamamos de prefeitura ou de paço municipal. O legislativo nós chamamos de poder legislativo municipal, Câmara Municipal, Câmara de Vereadores ou Casa de Leis. São os nomes aí, ou nomenclatura que nós damos para o poder legislativo. Bom, para governar, então, esses poderes, agora, mais recente, é que nós ganhamos a autorização de escolher essas figuras. Já tivemos fase no Brasil que a gente não escolhia, nem prefeito, nem vereador. Aliás, vereador a gente escolheu, eles só não tinham remuneração, era gratuito por um tempo. Prefeito, por algum tempo, nós deixamos de escolher, depois passamos a escolher apenas das cidades menores e não das capitais e cidades fronteiriças, e agora, por último, na Constituição de 88, a gente recebeu o direito de votar para todos os prefeitos do Brasil.
Lembrando a vocês que para ser prefeito e para ser candidato a prefeito, precisa cumprir certas regras eleitorais. Residir no município, ter lá o título eleitoral no município, com 1 ano de antecedência, ter idade, né, vai subindo a idade conforme o cargo político nesse Brasil, partindo de 18 anos. Hoje, você, para ser candidato a algum cargo político, tem que se enquadrar na Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Se tiver um crime, estiver respondendo por um crime, não pode. Se tiver contas públicas desaprovadas, e você, como gestor responsável, você não pode sair candidato, e assim por diante. Mas hoje não precisa ter grana. Você vai encontrar até lá nos anos 30, ainda a exigência de, para alguém sair candidato a alguma coisa, tinha que comprovar na declaração de rendas, ter no mínimo X de valores. Então, lembra dos tipos de governanças que eu falei? Pelas armas, pela força, o mais idoso, o ancião, o mais sábio da comunidade. E assim nós vamos escolhendo formas, né, Agora, a nossa forma aqui é muito tranquila, só não pode ser candidato quem tenha problemas com a sociedade, quem tenha contas para pagar para a sociedade. Isso foi ficando bacana. Como é que sobrevive esses governos? Porque tem lá não só o ganho, o salário do prefeito, dos vereadores, mas tem também da equipe que trabalha com ele. O município é obrigado, por exemplo, a manter as estradas, é obrigado a manter a iluminação pública, obrigado a manter a praça, o recolhimento do lixo, medicamentos para os que não tenham condições, saúde, escolas funcionando, professores, pagamento de professores, combustível para aqueles veículos todos, transporte. Como é que faz isso? Então, a nossa Constituição, é interessante ler a partir do artigo 145 em diante, ela vai falar dessa parte.